Queridos, dando continuidade ao estudo do livro de 1 Timóteo, hoje nós vamos para o capítulo 4. Obrigado, irmão. Lembrando que o livro de 1 Timóteo foi escrito para encorajar o filho na fé de Paulo a confrontar os falsos líderes, os falsos mestres que estavam atuando lá na igreja de Éfeso e restaurar a ordem na igreja, uma vez que a igreja estava meio bagunçada por causa desses falsos líderes, desses falsos mestres. Então, depois de desafiar Timóteo a defender essa doutrina, a combater os falsos mestres, no capítulo 1, e a instruir Timóteo sobre a adoração e a organização da igreja, nos capítulos 2 e 3, lembra que a gente falou sobre a oração, a importância da oração, capítulo 2, falamos também da importância de cada um saber o seu papel na igreja, qual o papel dos homens, qual o papel das mulheres, a liderança que estava em Éfeso, deixou uma coisa muito bagunçada, e aí Paulo começou a falar: olha, Timóteo, precisa falar sobre isso, precisa falar sobre aquilo, precisa colocar as coisas em ordem, não é? E capítulo 3, nós vimos no domingo passado sobre a importância de estabelecer liderança saudável para a igreja, liderança e trabalhadores, presbíteros e diáconos, fiéis, competentes, dedicados, consagrados a Deus. Não basta querer só um título, mas precisa ser capacitado para desempenhar a função. E aí Paulo fala sobre as qualificações, tanto dos presbíteros quanto dos diáconos. Hoje, capítulo 4, Paulo chama a atenção de Timóteo quanto aos cuidados com a apostasia. É uma palavra muito falada, mas às vezes difícil de compreensão. O que seria apostasia? A apostasia é o abandono, o afastamento da verdade bíblica de forma deliberada, definitiva. Só que ela começa aos poucos, sorrateiramente, e ela vai crescendo e ganhando espaço até que a igreja está fora, afastada da palavra de Deus, de costas para aquilo que Deus deixou para nós. Isso é apostasia, é o afastamento, é o abandono da verdade bíblica. E isso acontece dentro das igrejas. E aí Paulo chama a atenção de Timóteo: olha, Timóteo, presta atenção, porque é um assunto sério, a apostasia. Então, no capítulo 4, assim como Paulo instruiu Timóteo sobre esse assunto, a igreja, nós também, precisamos identificar e combater com toda a força, vigorosamente, a apostasia que busca invadir e destruir a nossa comunidade. Então, ali falou um pouco sobre isso, ali naquele momento que pediu para a palavra para compartilhar a importância de combater a apostasia. Ok? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então, abre a sua Bíblia comigo, no capítulo 4, nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 16. 1 Timóteo, capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Verso 6: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa,
porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é essa palavra, digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o meu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa leitura, obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado pelo livro de 1 Timóteo, especialmente por esse capítulo 4. Eu peço imensamente, eu peço de todo o meu coração, que a tua palavra possa rasgar as nossas almas nessa noite, Pai. Ela possa enriquecer, Deus, o nosso ser, ela possa impactar a nossa vida, Pai, possa abalar as nossas estruturas, Pai. Possamos estar atentos quanto àquilo que a gente ouve e quanto àquilo que a gente faz também, Pai. Que possamos dar ouvidos à sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o texto ele se divide basicamente em dois grandes grupos, tá? O primeiro grupo, dos versos 1 a 5, Paulo vai mostrar a Timóteo a importância de identificar a apostasia da igreja. Então Paulo ele vai dar algumas pistas, algumas dicas para que Timóteo possa identificar a apostasia dentro da igreja, tá? Então se você volta os seus olhos para o versículo 1, diz assim: olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Nós temos aqui Paulo dizendo que o Espírito Santo, de alguma maneira, já tinha mostrado isso, que isso ia acontecer, que a apostasia ia chegar. E a gente, lendo a palavra de Deus, a gente acha exatamente o lugar. Esse lugar está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Está no livro de Atos, onde Paulo se refere à igreja de Éfeso. Ok? Vamos lá, Atos capítulo 20, versos 29 e 30. Diz assim: vamos ler juntos? Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes a pavor. Perdão, lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo, quem registra Atos é Lucas, certo? E aí nesse capítulo 20, ele mostra Paulo chamando os presbíteros da igreja para uma reunião, certo? E aí nessa reunião ele fala isso para os presbíteros da igreja: olha, presta muita atenção, que eu estou indo embora para Jerusalém, certo? E depois que eu for, entre vocês penetrarão lobos vorazes. Lobo é um animal selvagem, é alguém que mata, né, para se alimentar da carne, das suas presas, né? E não só isso, não só pessoas de fora entrariam na igreja, mas Paulo diz que de dentro da igreja, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas. A apostasia já estava profetizada. Paulo está falando: olha, vai acontecer coisa. O Espírito já tinha de alguma maneira mostrado isso para Paulo. E aqui a gente vai para Timóteo, então, para a carta de 1 Timóteo, onde Timóteo está em Éfeso também, né? E aí Paulo volta a falar sobre esse assunto. Então, queridos, Paulo ele descreve aqui três
fatos importantes a respeito de como identificar a apostasia. Tá? Em primeiro lugar, Paulo fala que a apostasia vem do diabo, vem do maligno. Olha comigo o verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E aí ele fala, olha só, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Queridos, aqueles que ensinam algo que não está na palavra de Deus são pessoas que estão sendo, de uma forma ou de outra, influenciados pelo próprio Satanás. Não estou dizendo possuídos, mas influenciados. Porque esse tipo de ensino que destrói a igreja provém do maligno. Falsas doutrinas e heresias provêm do diabo e dos seus conterrâneos, se é que eu posso usar essa palavra, os demônios, espíritos enganadores. E o objetivo do diabo, claramente, é corromper a verdade, corromper o ensino real da palavra de Deus, fiel, leal da palavra de Deus. Essa é a primeira característica. A segunda característica, no verso 2, vai dizer que a apostasia é disseminada, ela é espalhada por homens religiosos, hipócritas, mentirosos e impiedosos. Alguém pode ler para mim o verso 2? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Olha, esse ensino, ele não vinha apenas do diabo e de seus ajudadores, mas diz aí no verso 2 que ele era, de fato, saía da boca de pessoas hipócritas. Uma pessoa hipócrita não é uma pessoa enganada e iludida, é uma pessoa que sabe a verdade, mas que está enganando as outras pessoas. Isso é um hipócrita, certo? Ele é um falso, ele é uma pessoa que usa máscara, ele sabe uma coisa, mas ele não está falando a verdade, ele está enganando as pessoas. Então, esses líderes lá na igreja de Éfeso eram homens hipócritas, falsos. Diz aí que eles falam mentiras e que a consciência deles está cauterizada. Sabe quando você machuca e aí fica aquela casca, aquela casquinha grossa, né? Aquela casca às vezes ela é tão grossa que você até não sente mais dor quando você aperta, porque ela protege, ela elimina a dor. Essa é a ideia da palavra cauterizar, é trazer insensibilidade. Você perde a sensibilidade do que está por baixo. Então a consciência dessas pessoas, desses falsos líderes, já não acusava mais. Por tantas coisas erradas que eles já estavam ensinando e vivendo, a consciência que apitava lá, errado, já não apitava mais. Porque eles estavam nadando de braçadas nas mentiras. E aí fala também no verso 2, aliás, no verso 3, a apostasia ela é exemplificada. Paulo vai dar 2 exemplos de ensinos apóstatas, falsos, que se desviam da verdade. A proibição do casamento, certo? E a proibição, as regras alimentares, a proibição de se comer algumas coisas. Veja comigo o verso 3. Alguém, outra pessoa pode ler para mim? Depois do casamento e alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça. Eles que conhecem a verdade. Amém? Então olha só, tanto o casamento quanto o alimento foram criados antes do pecado, queridos, certo? Para o benefício do homem. Deus criou Adão e deu a ele Eva antes do pecado. Deus criou as árvores frutíferas e disse para Adão: vocês podem comer antes do pecado. Então Deus criou o casamento para a propagação da vida. Deus criou o alimento para a manutenção da vida. Tanto o alimento quanto o casamento são dádivas de Deus aos homens, benefícios concedidos a nós. Agora, se uma pessoa escolhe o celibato ou o jejum
agradar a Deus com a sua vida, para oração, ou para se dedicar melhor a Deus, eu quero dedicar a minha vida toda a missões, por exemplo. Glória a Deus, é aceitável, é louvável. Agora, o que não pode é alguém aqui dizer para vocês aí, que se você não ser um jovem celibatário, né? E se você comer isso ou aquilo, você vai para o inferno, você não tem a salvação. A questão é essa que Paulo está combatendo aqui, né? Tudo que você faz, o sacrifício que você faz para agradar a Deus de seu coração é louvável. Agora, o ensino equivocado da palavra, que obriga a pessoa a fazer uma coisa para ser salva, ou para ser mais santa, né, para conquistar pontos com Deus, é errado e deve ser condenado. Isso é uma apostasia. Lembra, queridos, que as boas obras são frutos de um relacionamento íntimo com Deus. Então, não é através de fazer isso ou aquilo que eu vou ter um relacionamento com Deus, mas porque eu tenho um relacionamento com Deus, que a minha vida vai dar boas obras. É o contrário. E os líderes faziam o inverso. Você não pode comer isso, você não pode casar, senão você não vai para o céu. Se você não tem um relacionamento com Deus, você não é filho de Deus, você não é filho da promessa. E Paulo combate isso. Nos versículos 4 e 5, ele faz um contraponto. Olha que interessante, verso 4. Pois tudo que Deus criou é bom. Olha só, Paulo parece que ele se remete lá a Gênesis, capítulo 1, verso 31. Tudo que Deus fez era muito bom. Não é isso? Parece que Paulo volta lá em Gênesis 1. A criação de Deus é perfeita. Perfeita. E aí ele diz também, e é recebido com gratidão, com ações de graças, nada é recusável. Paulo está dizendo, queridos, não tem um alimento que vocês não possam comer, que é pecaminoso para vocês. Agradeça a Deus, ore e dê graças a Deus. Pode comer carne de porco, pode comer isso ou aquilo, não, cuidado, né? Frito bonitinho, direitinho, né? Mas não tem um alimento que é impuro, mas para nós, igreja, não existe isso. Nada é recusável. Paulo deixa isso claro aqui para nós e para eles também na época. Então, queridos, diz a palavra de Deus que o casamento e o alimento são presentes de Deus, que devem ser recebidos com gratidão. Com gratidão. E que a palavra de Deus, ela purifica. Interessante isso, né? Olha o versículo. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, queridos, se não tiver outra comida no mundo para você comer, só tem aquele frango que está lá, aquele frango lá na encruzilhada, não tem outra opção para você comer. Faz a sua oração, Senhor, obrigado, porque eu tenho comida para comer. A comida vem do céu, vem do Senhor. E manda lá. Não tem uma comida que seja pecaminosa, não. Se você puder escolher outra, melhor, né? Mas se não tiver a comida em si, ela não carrega com ela a maldade, o pecado. Paulo está dizendo isso. Entendeu? Então, as pessoas daquela época começavam a ensinar muitas coisas. E a igreja ficou confusa, a igreja ficou perdida, né? E ainda hoje, muitos ficam confusos. Porque a gente escuta uma coisa ali, né? A gente vê uma outra coisa ali na TV, alguém conversa com a gente, mas a gente tem que estar firme aqui, ó, na palavra, o que ela diz. Por isso a gente tem que zelar pela palavra, amar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Então, Paulo, nos versos 1 a 6, 1 a 5, perdão, ele vai dizer para Timóteo como identificar a apostasia da igreja. E nos versos 6 a 16, ele vai dizer para Timóteo como combater essa apostasia dentro da igreja. Paulo ele faz várias recomendações para Timóteo. Timóteo, vou dar uma lista de tarefas para você. Essa lista de tarefas serve para Timóteo, serve para os pastores, os líderes da igreja, mas serve para cada crente fiel. Vamos ver comigo. Primeira recomendação que ele faz para Timóteo é: alimente-se da palavra de Deus. Olha comigo, verso 6: exponha
coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Primeira coisa, antes até mesmo de você expor a palavra de Deus, você tem que estar alimentado com essa palavra, com a palavra da fé, com a boa doutrina que você já aprendeu. Cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós que está aqui, precisa se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte de energia. O Herto falou isso aqui mais cedo, durante o período de cânticos. A palavra de Deus é que nos dá o vigor para a nossa semana, espiritualmente falando, que nos dá o ânimo, que nos dá coragem, que nos dá fidelidade para viver para Deus. Cada um de nós precisa se deliciar com a palavra de Deus. Por isso a gente está sempre encorajando a igreja, né? Com planos de leitura bíblica. Vamos lá, irmão. Vamos ler a Bíblia. Olha só, aqui ó, plano de desenquadrei um pouquinho, mas já voltei. Olha só, se você falar, pastor, eu atrasei na minha leitura bíblica, não tem problema não, queridos. Sabe que nós estamos lendo agora? Salmos. Os salmos são desse tamanhozinho, tirando 119, algum outro. Dá para você recuperar lendo salmos. Se você quiser acompanhar a leitura com a gente, venha ler com a gente. Venha ler a Bíblia com a gente. Mas se você não quiser, leia a Bíblia assim mesmo. Leia a palavra de Deus, alimente-se dela, porque ela é a fonte de vida para todo cristão. Olha o que diz Paulo para Timóteo, lá no capítulo 2 da segunda carta. Vamos ler comigo? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Não é o dever só de Timóteo, é o dever de todo crente. Manejar bem a palavra da verdade, conhecer bem as Escrituras, saber ensinar, dividir a palavra de Deus com o outro. Segunda recomendação de Paulo para Timóteo, ainda no verso 6, exponha a verdade da palavra de Deus. Alguém pode ler para mim o verso 6 novamente? Expondo essas coisas aos irmãos, serás bem ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, além de ser alimentado, ele também deve expor essas coisas. Quais coisas? A palavra de Deus, o ensinamento sadio, o ensinamento correto, ensinar e corrigir ao mesmo tempo. Porque aquela igreja precisava de direção, ela precisava do ensino correto e da correção do ensino errado. As duas coisas tinham que ser feitas. Então Paulo fala para Timóteo, exponha a verdade da palavra de Deus. A Bíblia tanto protege a igreja das falsas doutrinas, quanto fortalece essa igreja na verdade. Um bom ministro expõe a palavra de Deus. Ministro, gente, a gente tem uma ideia errada do que é essa palavra, né? A gente acha que ministro é alguém que tem privilégios, né? Porque é assim que a gente entende na política. Mas ministro não serve. Ministro é alguém que se põe a trabalhar em benefício de outros. Então nós devemos, todos nós, servirmos aos outros e expor a palavra de Deus entre nós e fora do grupo também. Olha o que Deus fez na minha vida essa semana. Essa semana eu li isso na palavra de Deus, para mim foi muito bom. Me animou, me encorajou, me estimulou. Eu li um versículo para alguém. Foi muito bom. Exponha a verdade da palavra de Deus, para que outros também tenham a oportunidade de ouvir a verdade e de ter um crescimento saudável. Terceira recomendação de Paulo a Timóteo: rejeite os falsos ensinos. Verso 7 diz o seguinte: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas.
Veja bem, queridos, fábulas é uma outra palavra para mito. Mito é algo que não é verdade, certo? Mito é uma mentira, é uma ideia que é passada, mas que não tem base verdadeira. Não se pode provar que é verdade, certo? Então, quando Paulo fala para rejeitar essas fábulas, esses mitos, ele está falando de ideias humanas, de achismos, de teorias humanas, que não deveriam prevalecer no ensino da igreja. Deve prevalecer no ensino da igreja. Está revelado por Deus na sua palavra. Rejeita isso, Timóteo. Dá um basta nisso, Timóteo. O que tem que prevalecer não é o que você acha, Timóteo, é o que está escrito. Não é a sua opinião sobre o que está escrito, mas é o que está escrito apenas. Não é? Por exemplo, eu vou dizer que velhas caducas, a Bíblia não ensina, não explica o que é, né? Talvez ele pode estar falando de pessoas frágeis, de pessoas que eram enganadas facilmente, mas não se sabe. Não posso dizer que é isso, não é? Então, vamos ficar por aqui, né? O que ele está falando é que essas fábulas são profanas. A ideia de profano é algo corrompido, é algo mau, certo? Então essas verdades causavam maldade, causavam destruição na igreja. Rejeita essas coisas, Timóteo. Fica na palavra, somente na palavra. Quarta recomendação de Paulo a Timóteo. No finalzinho do verso 7 ainda. Finalzinho do verso 7 diz: exercita-te pessoalmente na piedade. É outra palavra difícil de se definir. Não de se definir, mas as pessoas entendem mal piedade. Às vezes a pessoa escuta assim: tem piedade de mim, né? Tem pena de mim. Mas a palavra piedade não é pena. A palavra piedade é uma vida de devoção a Deus, é uma vida de obediência a Deus, é uma vida de amor, de dependência de Deus. Então, quando Paulo fala, exercita-te, Timóteo, uma vida piedosa, seja um homem piedoso, Paulo está dizendo, seja um homem de adoração, seja um adorador, leve seus pensamentos para Deus, viva para Deus, haja como Deus quer, seja consagrado. Isso é uma vida piedosa. Isso é uma vida piedosa, um homem consagrado. Um homem que acorda e fala: Deus, obrigado por essa noite. Um homem que vai deitar e fala: Deus, obrigado por esse dia. Um homem que vai almoçar e fala: Deus, obrigado por essa comida. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha igreja, Senhor. Um homem que passa por dificuldades: Senhor, cuida de mim, me dá sabedoria. Isso é um homem piedoso, uma mulher piedosa. E aí no verso 8, ele faz uma comparação, né? Interessante até para quem não gosta de atividade física, né? Às vezes usa esse versículo aqui, né? Olha só: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Há uma comparação aqui. O Paulo está dizendo: gente, a atividade física é proveitosa? É. Mas em comparação com a vida espiritual, não é nada. A vida dedicada a Deus, consagrada a Deus, é infinitamente mais importante do que a atividade física. Não que essa não seja, mas não se compare. É isso que Paulo está falando, né? E muitos de nós estão lá. Mas a Bíblia não consagra, né? O tempo de oração, deixa para lá. Mas a gente muitas vezes se importa mais com o nosso corpo, com a nossa saúde física, do que com a nossa saúde espiritual. De fato, a gente deve se preocupar com as duas, né? Mas infinitamente mais com a nossa vida espiritual. É isso que Paulo está falando, né? Então, uma vida piedosa produz frutos tanto no presente quanto no futuro. O verso 8 ainda diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa.
Porque ela, a piedade, né, tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Uma vida piedosa, ela reflete alguém que tem um relacionamento com Deus, alguém que tem a vida eterna e que vai desfrutar dessa vida eterna no futuro também, não é? Um homem piedoso, uma mulher piedosa, dá frutos tanto no presente como no futuro, floresce, é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Versos 9 e 10 vão dizer que uma vida piedosa tem como objetivo agradar a Deus. Verso 9: fiel a essa palavra e digna de inteira aceitação. Verso 10: ora, para esse fim que lutamos e nos esforçamos sobremodo. Paulo está dizendo de um esforço, porque uma vida piedosa, ela exige esforço. Uma vida piedosa, você vai ter que bater seu joelho no chão, né? Você vai ter que gastar tempo precioso com Deus. Talvez o tempo que você ia ganhar um dinheiro, você vai estar com Deus. Talvez o tempo que você ia estar no tempo de lazer, você vai estar com Deus. Não é que você vai ter, você vai trabalhar, não vai ter lazer. Mas a vida piedosa exige sacrifícios. E aí Paulo está falando que a piedade, a vida piedosa, ela tem como objetivo agradar a Deus. Nossas vidas se esforçam na piedade porque a gente quer agradar a Deus, a gente quer aprender de Deus, a gente quer viver para Deus. E ainda no verso 10, lutamos, nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Uma vida piedosa é alimentada pela esperança da vida eterna. Um crente fiel, piedoso, ele espera, diz aí, temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, Salvador. E aqui, alguns tentam deturpar esse texto de Paulo também, né? Salvador de todos os homens, quer dizer então que Paulo era universalista? Paulo defendia que todos vão para o céu? Não, de forma alguma. Paulo falou sobre o inferno tantas vezes, né? Paulo está dizendo aqui que naquela época os falsos mestres ensinavam que só alguns judeus podem ir para o céu, nem todos os judeus. Os gentios, de jeito nenhum. Então, não. Todos os povos podem ir para o céu, todas as raças podem ir para o céu. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, velhos podem ir para o céu, todos podem ir para o céu, desde que se arrependam e creiam. É isso que Paulo está falando, né? Não é só para um grupo a salvação, né? Racial, não é só para os judeus. Não, a salvação está aberta, né? Claro que Deus escolheu os seus, mas de todos os povos e todas as raças. Então, queridos, Paulo vai para a quinta recomendação a Timóteo: seja um exemplo, Timóteo. Verso 12, alguém pode ler para mim? Bem forte. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha, Paulo, como um homem mais experiente, orienta um jovem pastor. Não sabemos a idade de Timóteo, mas ele era jovem em comparação com Paulo e em comparação com a liderança da igreja, porque as pessoas desprezavam Timóteo pela pouca idade dele em comparação com os outros homens, com os outros líderes. Então Paulo fala para Timóteo: olha, Timóteo, seja um bom exemplo para todos, porque se você for um bom exemplo, isso vai minimizar as dificuldades que você vai ter na igreja. As batalhas para a sua aceitação vão ser minimizadas. E aí ele fala 5 áreas. Em primeiro lugar, ele fala: seja um bom exemplo na palavra. Irmãos, quando Paulo fala aqui na palavra, ele não está falando na palavra de Deus, não. Ele está falando na maneira de falar, certo? Fale como um filho de Deus deve falar. Olha, você como um bom ministro da palavra, Timóteo, você não pode viver falando palavrão. Você não pode viver mentindo.
Você não pode viver ofendendo as pessoas, enganando. Você não pode viver fofocando. Você tem que ser um exemplo na palavra, na maneira de falar. Você tem que ser uma pessoa confiável. A gente já viu isso no domingo passado, né? Uma pessoa que tem de uma só palavra. Você é um homem de palavra. E é interessante que Paulo já tinha dito isso aos Efésios. Vamos ler comigo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e assim unicamente a que for de boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça ao Senhor. Efésios 4, 29. Paulo diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra suja, nenhuma palavra podre. Queridos, esse tem sido o nosso proceder lá no nosso trabalho, na nossa casa, né? Quando alguém nos machuca, nos fere, a palavra está na nossa boca, queridos. Não sai da nossa boca nenhuma palavra suja. O crente não pode ter boca suja. O crente tem que ter uma boca que glorifica a Deus, que edifica as pessoas, que abençoa. Segunda recomendação, segunda área, né? Em que Paulo desafia Timóteo a ser um exemplo no procedimento, na conduta. Timóteo tinha que ter uma conduta justa, uma conduta pura, uma conduta santa. O crente tem que ser irrepreensível. Ele não é perfeito, mas ele tem que buscar fazer as coisas corretas. O crente não pode andar sem carteira, né? O crente não pode andar na contramão. Entende? O crente não pode deixar de pagar seus impostos. O crente tem que viver a vida que Deus nos deu para viver de forma correta e justa. É claro que ele vai falhar, mas ele não pode falhar deliberadamente. Sabe o que é isso? Vou lá, estou nem aí. Ele vai falhar, ele tem que se arrepender, corrigir, né? E ele tem que viver as coisas corretas para a glória e honra de Deus. E Paulo fala para Timóteo: você tem que ser exemplo no procedimento. Os pastores têm que ser exemplo no procedimento. Os líderes têm que ser exemplo. Mas não só nós. Os crentes têm que ser exemplo no procedimento. Como é que nós vamos atrair as pessoas para Cristo? Se ela falar, mas vocês falam pior que a mim, eu sou muito melhor que você, ó. Estou vendo você falar aí, fazer esse monte de coisa, porque você quer me chamar para a sua igreja. Terceira área que Paulo fala para Timóteo é do amor. Isso também é muito interessante. O apóstolo João fala muito sobre amor, né, nas suas cartas em geral. Ele diz que se a gente não ama o próximo, a quem a gente vê, a gente não tem como amar a Deus, a quem a gente não vê. Portanto, nós temos que todo aquele que diz que ama a Deus tem que amar primeiro o seu irmão. Se eu não amo os meus irmãos, eu não amo a Deus. Então Paulo fala para Timóteo: ame seus irmãos, seja um exemplo do amor. Porque se você não ama os seus irmãos, você não está amando a Deus. Eu amo tanto a Deus, vou lá cantando louvor, mas eu não vou com a cara do resto, não. Nem o Carlos. Maurício está ali. Que amor é esse que você professa para Jesus? Não é? Então Paulo fala: Timóteo, seja um exemplo do amor. E ainda, na fé. E aqui a fé, de acordo com os teólogos, o que Paulo está querendo dizer aqui é na fidelidade, né? Seja um exemplo de fidelidade, de compromisso, né? Que a todos possam ver o seu compromisso com Deus, a sua fé em Deus, né? Seja um exemplo disso. Todo crente precisa ser fiel, comprometido com Deus. Olha o verso 15, porque Paulo fala: medita essas coisas, todas essas coisas, né, que ele falou, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto, para que as pessoas possam ver Deus na sua vida, não é? Ver a sua vida sendo santificada a cada dia. Seja exemplo na fé, Timóteo. E por último,
seja exemplo da pureza. O servo de Deus precisa ter pensamentos puros, precisa ter sentimentos, ações, palavras puras. Devemos ter uma atenção especial à vida sexual do Espírito. Como é o seu casamento? Tem brechas? Talvez alguns não são casados, mas boa parte é. Como é a sua vida nessa área? Nós precisamos de casamentos firmes com Deus, ligados no Senhor Jesus. Porque um casamento que tem brecha é uma porta grande que se abre para o diabo atacar a vida daquela família e destruir aquela família. Então, queridos, ele passa para a sexta recomendação, verso 13. Alguém leu para a gente? Vamos lá, por favor. 4:13. Olha, lembra que Paulo não estava com ele, escreveu uma carta para ele, mas Paulo ia voltar para encontrar com ele. Então, até a minha chegada, Timóteo, dedique-se a isso: leitura, exortação e ensino. Ele não está falando da leitura particular, não. Ele está falando no contexto de igreja. Ele está falando da leitura pública das Escrituras. Leia as Escrituras. Exorte. O que é exortar? É encorajar, é estimular. E ensinar, é explicar detalhes. Então, uma das funções mais importantes do pastor, do mestre, do professor é ensinar corretamente. E aí ele dá os 3 passos: leitura, exortação e ensino. Ler a Bíblia, explicar a Bíblia, aplicar a Bíblia. Isso é o que a gente entende como pregação expositiva das Escrituras. Ler, explicar e fazer as aplicações. Encorajar a igreja. Faça isso, Timóteo. É claro que isso é um conselho pastoral, mas também podemos fazer isso para outras pessoas. Podemos ler a Bíblia para as pessoas. E a estratégia é fácil. Talvez fazer não seja talvez tão fácil, mas a estratégia é fácil. Leia, explique e faça as aplicações. É isso, 3 passos. E aí a gente lembra lá de Neemias. Olha que versículo maravilhoso. Vamos lá, gente, força, vamos ler comigo. Leia no livro, Na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se exibia. Neemias 8:8. A pregação expositiva lá no Velho Testamento. Leram o livro, né? E eles explicaram, davam explicações de forma clara, que as pessoas compreendiam o que era explicado, não é? Então, quem sabe, né? Nessa caixinha que tem aí no fundo, essa caixa bonita, olha aí, essa caixa, tá, Débora, aí nessa mesa aí, tem alguns folhetos, tem alguns livretos, que você pode levar para ler a Bíblia com alguém, para explicar a Bíblia para alguém, né? E a gente pode ajudar. Às vezes, Rodrigo, eu não sei fazer direito, eu não posso dar uma orientação, ok? Vamos lá. Por último, e não menos importante, use os dons e talentos que Deus te deu, Timóteo. Verso 14, diz o seguinte: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Olha, Timóteo foi um homem reconhecido publicamente pela sua igreja, talvez a igreja lá em Listra, para se referir aqui, quando Paulo convocou para ir com ele na segunda viagem missionária. Talvez naquele momento os presbíteros daquela igreja oraram por ele e falaram: você tem a nossa bênção, vai com Paulo, vamos embora, vai levar o evangelho, né? E então Timóteo começou a sua jornada como obreiro, trabalhador da
filho, olha, Deus te concedeu dons e talentos, faça uso deles. Não seja negligente. Ser negligente é o quê? É deixar de usar, não é isso? Ó. E aí, irmãozinho, o que você faz lá na sua igreja? Eu? Nada. Né? Não, mas você tem dons e talentos. Todos têm dons e talentos. O que você está fazendo com os seus dons e talentos? Né? Não seja negligente, Paulo fala para Timóteo. E nós também não podemos ser. Temos que usar para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Isso nos faz lembrar a parábola dos talentos. Lembra que Jesus falou sobre a parábola dos talentos? Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Olha a palavra aí. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros meu. O que você tem feito com Deus te deu? Com o que Deus te deu? Com os nossos talentos. Que Deus possa te encorajar, te animar essa semana, para que você possa colocar em prática. Para que você possa falar: Deus, eu não tenho muito, mas o que eu tenho está aqui. Eu quero usar a tua glória e honra. Então, queridos, esse é o capítulo 4 de 1 Timóteo. A igreja precisa identificar e combater vigorosamente a apostasia que tenta, que procura invadir e destruir a nossa comunidade. E aí a gente encerra com duas aplicações do verso 16. Lá no verso 16, Paulo fala para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Cuida da sua vida, Timóteo. Zele da sua vida espiritual, Timóteo. Sabe, porque às vezes a gente quer cuidar tanto dos outros e não cuida da gente. A gente quer ensinar tantas pessoas, mas não aprende, não desfruta de um relacionamento com Deus. A gente se torna religioso, a gente se torna hipócrita, porque a gente está sempre falando de Jesus, mas a nossa vida parece que está outra, parece que está seca. Então Paulo fala para Timóteo: cuide da sua vida em primeiro lugar. Em primeiro lugar, leve a sério o seu relacionamento com Deus. E aí eu quero perguntar para vocês hoje: como está o seu relacionamento com Deus? Seu amor por Deus cresce a cada dia? Ou ele estagnou? Ou você às vezes nem consegue ver mais o seu amor por Deus? O seu desejo de aprender a palavra aumenta? Você consegue olhar para a sua vida e identificar pecados que você venceu nesses últimos meses? Ou às vezes você olha para a sua vida assim, nós olhamos para as nossas vidas e fala: não tem pecado não, eu estou bem. Isso é perigoso. Precisamos enxergar o que nós precisamos melhorar. Precisamos buscar de Deus. Deus, eu estou falando nisso, me ajuda. Eu quero ser um crente melhor, eu quero ser um filho melhor. Seu amor pela palavra te impulsiona a ler, a estudar, a memorizar, a compartilhar a palavra com o outro. Lembra do mar morto? Você é um mar morto? Você é um mar da Galileia. Então, em primeiro lugar, Timóteo, cuida da sua vida, mas cuida também da doutrina, diz aí o verso 16. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuida do que é ensinado, Timóteo, porque a igreja precisa de um ensino saudável das Escrituras.